Da série Metas Não Funcionam. Hoje eu quero falar sobre o porquê a sua vida está completamente estagnada, porque você está paralisado na zona de conforto e como essa zona de conforto é tão nociva para o teu desenvolvimento. Então, para isso, nós precisamos entender um processo de aprendizado que ocorre tanto no ser humano quanto nos seres que são suscetíveis ao condicionamento por estímulos. Então, o psicólogo Marty Seligman realizou um experimento na Universidade da Pensilvânia em 1965, onde ele colocou cães em diferentes tipos de jaula. A primeira jaula era uma que possuía um chão que conduzia choques elétricos periodicamente. A segunda jaula possuía os mesmos choques, mas o cachorro, o cão, ele tinha um botão onde ele podia desligar. E no terceiro não havia choque, não havia botão. Simplesmente nada acontecia. Após um determinado tempo, os cães foram retirados daquelas jaulas e colocados em jaulas com obstáculo, a barreira muito menor. Então, aquele cão que estava anteriormente numa jaula que não possuía choque, não possuía nada de estímulo, ele tranquilamente pulou a barreira, saiu da jaula. O segundo, que estava suscetível aos choques, mas ele tinha um botão para paralisar os choques, ele também tranquilamente paralisou os choques e saiu da jaula. Agora, o terceiro, que não tinha controle sobre os choques que estava levando, ele não conseguiu sair da jaula. Ele completamente paralisou. E nós podemos levar esse experimento para entender como muitas vezes nós paralisamos na vida. Por quê? Porque nós passamos por inúmeras experiências que nos sabotam, que nos paralisam, que nos desincentivam, pessoas que nos criticam, pessoas que nos ensinam que as coisas não são fáceis, não são desse jeito, que tem que seguir o mesmo padrão, que não tem que buscar algo novo, que não tem que buscar algo melhor para a sua vida. Então, a partir dessas experiências, a partir desse convívio com pessoas tóxicas, com pessoas que não conseguem sair da bolha, que não conseguem sair de um ciclo vicioso, através disso nós começamos a viver esse mesmo processo, que esse psicólogo chamou de desamparo aprendido. Então, condicionalmente, nós vamos nos paralisando. Existe uma história semelhante a esse experimento que também é de um cachorro, onde um cliente chega no posto para abastecer, e enquanto o frentista vai abastecendo o carro, ele percebe que havia um cachorro sentado e choramingando. E ele pergunta para o frentista: por que esse cachorro está choramingando aí? E o frentista diz: ele está sentado em cima de um prego. E o cliente não entendeu muito a questão e o frentista logo explicou. Ele está choramingando o suficiente para demonstrar a dor que ele está sentindo, mas parece que não está doendo o suficiente para que ele saia daquele lugar, saia daquele ambiente. E muitas vezes é o que acontece comigo, contigo, que nós nos paralisamos, onde nós choramingamos, reclamamos da nossa situação, nos sentimos completamente insatisfeitos com a vida, com o momento atual, com a situação que nós estamos vivendo nesse momento, mas choramos o suficiente para que a nossa dor seja percebida, mas não o suficiente para nos inconformar e sair daquele lugar, romper aquele ciclo. E é desse ciclo que eu quero falar. Desse ciclo, desse desamparo aprendido que nós nos colocamos, onde as pessoas, o ambiente duvida de nós mesmos e por nós sermos sabotados nesse processo,
pelos choques que nós levamos durante o processo, nós começamos a duvidar de nós mesmos. E por duvidar de nós mesmos, nós se sentimos imponentes, incapacitados. Não nos sentimos preparados, não nos sentimos capazes de realizar algo novo, de romper esse ciclo, de construir a vida dos nossos sonhos. E por isso nós acabamos não fazendo nada. E por não fazer nada, nós nos sentimos culpados, porque nós vimos também um monte de gente fazendo. E por se sentir culpado, nós duvidamos ainda mais de nós mesmos. E a gente reforça esse mesmo padrão. Duvidando de si mesmo, nos sentimos impotentes, incapazes. E por se sentir incapaz, impotente, nós não realizamos nada de novo. E nos sentimos culpados e ficamos presos nesse ciclo de impotência, de desamparo aprendido, onde os estímulos, as dores, os traumas, o que as pessoas que nós amamos nos falaram, as críticas que nós levamos durante o processo acabam nos colocando nessa redoma, nesse ciclo vicioso. Existem outros experimentos e até situações reais, né? Há um experimento com hamsters que eles são colocados em uma caixa com a tampa transparente, ele tenta pular para sair, após alguns dias é tirada a tampa e ele não tenta mais sair. Há também a situação real que acontecia nos circos, onde um elefante criança era preso por uma corda num pedaço de toco de madeira, e ali ela tentava escapar e não conseguia, e a corda era trocada para cada pata para que ela aprendesse que não importa, ela não iria conseguir fugir. E ela cresce com aquele aprendizado, aquele condicionamento aprendido através daquela prisão que antes era uma barreira real. Aquele toco, ele era mais resistente que ela. Mas conforme ela vai crescendo, ela já não tenta mais escapar. E se torna um elefante adulto, pesando 2, 3 toneladas, não sei exatamente, mas que fica preso no mesmo toco de madeira e não tenta escapar. Por quê? Porque ele aprendeu lá de criança. Quantas coisas nós aprendemos lá de criança? Os nossos pais que nos afirmaram que nós não prestávamos para nada, que nós não éramos bons, que nós merecíamos apanhar, que a gente não era capaz. Quantas coisas nos foram ditas, ou talvez não, mas que nós aprendemos desde lá da infância. Coisas sobre mentalidade financeira, como o dinheiro não dá em árvore, não é fácil, rico não entra no reino dos céus. Coisas que nós fomos aprendendo e nós vamos interiorizando e vamos vivendo conforme aquele padrão. Por isso que eu incentivo a elevar os nossos padrões. E para elevar nossos padrões, nós precisamos sair desse ciclo. Nós precisamos aprender coisas novas, colocar novos inputs, colocar apertar, na verdade, aquele botão, que aquele cão tinha a possibilidade de apertar o botão e paralisar o choque. É isso que nós temos, esse potencial dentro de nós de apertar esse botão com ferramentas cognitivas, comportamentais. Com essas ferramentas nós podemos apertar esse botão e parar com os choques. Ou seja, não importa o que os outros dizem, não importa se o ambiente tenta me paralisar, eu não vou admitir isso. Eu vou realizar aquilo que precisa ser realizado, eu vou fazer aquilo que precisa ser feito, eu vou construir a vida que eu desejo, eu vou me tornar quem eu desejo me tornar. Não importa o ambiente, não importa as pessoas. Eu aperto o botão para paralisar os estímulos negativos na minha vida.
e eu começo a focar apenas no positivo. Quer ver aquelas pessoas que ficam completamente presas no passado negativo, nas experiências traumáticas, nas experiências de dor, de sofrimento, de perda, de crítica, de miséria que elas passaram. Seja na infância, seja na adolescência ou até na idade adulta, mas que elas passaram com sofrimento, com escassez, com miséria, com situações de trauma, situação de dor, situação de perda, ficam presas a todo momento trazendo à memória aquilo que traz a dor, traz sofrimento. Já em contrapartida, pessoas que são realizadoras, que não estão nesse ciclo de não fazer, de duvidar de si mesmo, aquelas que elas acreditam em si mesmo e que realizam grandes feitos em suas vidas. Essas pessoas, elas olham para o passado, olham para os seus traumas e ressignificam e aprendem com aquela dor. Mas vivem muito mais tempo projetando um futuro, uma esperança, uma expectativa positiva do futuro, uma visão positiva de futuro. Essas pessoas, elas têm essa capacidade de chegar num ambiente e encantar com a sua visão, com seus sonhos, com o seu jeito positivo de agir. Ao contrário daquelas pessoas que vivem completamente presas ao passado negativo, na dor, no sofrimento, na escassez. Essas pessoas que conseguem trazer a esperança, como a própria Bíblia nos diz, traga à memória aquilo que traz esperança. Traga à memória aquilo que te dá esperança. É isso que nós precisamos. É como o próprio psiquiatra Viktor Frankl, psiquiatra, austríaco, que viveu nos campos, aprisionado nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, ele começou a analisar as pessoas que tinham a maior tendência de sobreviver aos campos. E não eram aquelas que tinham maior condicionamento físico, fisiológico, o corpo, a saúde para sobreviver, mas sim aquelas que tinham uma esperança, uma visão positiva do futuro, de que elas conseguiriam sair de lá, que elas conseguiriam passar por aquele momento e construir algo novo em suas vidas. Eram essas que tinham as maiores chances de sobreviver. E a partir disso, ele construiu uma tese da psicologia chamada logoterapia. Então, você precisa se tornar esse tipo de pessoa. Olhe para o passado para obter aprendizado. Olhe para o passado e ressignifique esses momentos de dor, de trauma, das vezes que te criticaram, das vezes que não acreditaram no teu potencial. Para que você possa se tornar essa pessoa visionária, viver com a esperança no futuro. Essa pessoa visionária, ela inspira, ela move, ela motiva, ela lidera. Essa pessoa, ela acredita em si mesma e por isso ela começa a realizar coisas significativas. E por realizar coisas grandiosas, significativas, elas se sentem bem, se sentem realizadas. E por isso elas desenvolvem ainda mais as suas habilidades, seus talentos, suas competências. E por desenvolverem bem suas habilidades, seus talentos, suas competências, elas acreditam ainda mais no seu potencial. E assim vão continuar produzindo novas coisas, coisas significativas, coisas não só para o bem delas, mas para o bem dos outros também. E por isso se sentem bem, se sentem realizadas e assim vai, num fluxo positivo da vida, que é assim que deveria ser. Por que a zona de conforto ela é tão nociva? Que a zona de conforto ela nos traz um conforto que só beneficia a nós. Eu paraliso. A vida é um constante estado de movimento, de fluxo.
Ou você está num fluxo negativo, que eu já falei, repeti várias vezes, ou você entra nesse estado, nesse fluxo positivo, como eu falei agora, de realização, de acreditar nas suas capacidades, de desenvolver habilidades. É para isso que eu criei a mentoria A Era do Propósito. Porque eu acredito que as pessoas inconscientemente já estão buscando fazer esse movimento. Porque nós vivemos no mundo hoje com excesso de estímulos, com tantas oportunidades como nunca visto antes. E mesmo assim, nós nos sentimos e estamos cada vez mais doentes emocionalmente. Como isso pode? Como isso é possível? Portanto, inconscientemente nós estamos buscando expressar mais a nossa espiritualidade, buscando realizar atividades que nos trazem bem-estar, buscando maior qualidade de vida, buscando levar qualidade de vida para dentro das corporações, das companhias, das empresas. Então esse movimento que ainda é inconsciente, mas que eu venho estudando e denominei como Era do Propósito, e para isso eu criei uma mentoria para te ajudar a construir o melhor ano da tua vida, a construir um 2026 repleto de realização. Para isso, eu, como não acredito em receita de bolo pronto ou fórmulas milagrosas, fórmulas generalizadas, eu construí uma mentoria, porque é somente no processo individual, onde o mentor entende a circunstância exata que a pessoa vive, onde eu entendo o momento atual que você está vivendo, qual é o ambiente que você está vivendo, quais são as circunstâncias, quais são as ferramentas que estão à sua disposição, quais são as suas habilidades. E a partir disso, um plano único, exclusivo, personalizado, eu te conduzo num processo com base na motivação, focada na jornada e não em metas, porque a meta ela te dá felicidade no momento específico, só quando você realiza ela. Depois você volta naquela insatisfação da realização do processo que te exige esforço físico, mental, energético, e você se sente infeliz. Mas a motivação intrínseca baseada no propósito, na jornada, ela te traz felicidade na maior parte do tempo. No processo, você se apaixona pelo processo. Você foca em quem você quer se tornar, nas atividades que você gostaria de estar realizando nesse momento. E é por isso que com ferramentas cognitivas, comportamentais, eu te ajudo nesse processo. Para saber mais, clique no link na descrição desse vídeo agora mesmo e entre em contato comigo. Vamos construir juntos o melhor ano de suas vidas. Até o próximo vídeo.